meu amigo. Olá, minha amiga. Não necessariamente nessa ordem. Importante é que você esteja com a gente, em áudio e vídeo ou no podcast, para acompanhar mais uma página da história do rádio que nós vamos escrever agora. Na verdade, nós vamos registrar, porque as páginas já foram escritas por grandes nomes, por belas vozes, e nosso convidado de hoje não é nenhuma exceção. Só de ouvir o cumprimento dele, vocês já vão identificar que é um potencial de voz daqueles que todos gostaríamos de ter, eu inclusive. Vem para cá, Lucas Yazete Neto. Conhecido radiofonicamente como Lucas Neto. Grande abraço, uma alegria muito grande sempre estar em contato com você, com os nossos amigos, e contar um pouco, estou à sua disposição, para contar um pouco de história do rádio, o que vivi, o que vivenciei. Meu pai já era jornalista. Eu vou te contar, eu tenho mais história para contar do que 30 manicures juntas. Pode ter certeza disso. Você já viu alguém que tem mais história para contar do que manicure? Não existe, não é verdade? Dependendo do número de pessoas, de clientes no salão, então, a coisa se multiplica. Mas eu só queria dizer que eu, ainda jovenzinho, não havia decidido nem trabalhar em rádio, nem em televisão, mas assistia, se eu não me engano, a TV Record, e, se eu não me engano, eu via os comentários de Flávio Yazete. Perfeito. E eu achava aquilo, sabe, aquela seriedade, era o tipo da pessoa confiável. Né? Isso que era legal, porque tem muitas coisas que você vê, ouve no rádio e tal, você fala, tudo bem, mas desta vez eu garanto para você que falou, eu falei, é isso. A favor do meu time, contra meu time, não me importa. E com o passar do tempo, o filhinho dele cresceu, transformou-se num grande jornalista, e depois nós acabamos trabalhando juntos. Mas eu quero saber como é que foi o começo na família do seu Flávio. Conta o seu início. Bem, meu pai é jornalista, foi um dos fundadores da Associação de Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, foi pioneiro, inclusive, ao comentar a arbitragem pela TV, na TV Record, naquela oportunidade, e foi o criador da Escola de Árbitros aqui em São Paulo, na Federação Paulista de Futebol, porque foi o primeiro instrutor de árbitros que a CBD, então, e a Federação Paulista de Futebol enviaram para a Europa em 1947 para fazer o curso de instrutor de árbitros. E quando ele veio, ele fundou a Escola de Árbitros aqui de São Paulo e leva o nome dele até hoje. Como jornalista, no jornal O Esporte, ele começou em 38 no Estadão, aí passou para o jornal O Esporte, que foi inaugurado naquela oportunidade, e ao lado de Ari Silva, de Bota Júnior, de outros companheiros, Jorge Rodrigues de Mello, uma turma da pesada daquela época da crônica esportiva, fundaram a Associação de Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, da qual ele foi presidente, e é caso único na história da CESP, que eu, que fui diretor da CESP durante muitos anos, em 80, quando ela comemorou 40 anos, eu fui eleito presidente, meu vice-presidente, o Vanderlei Nogueira, e era candidato único. Nós éramos os únicos. E até hoje, o recorde de presença de jornalistas prestigiando a eleição é nosso. De maneira que tenho esse orgulho muito grande de ter ocupado aquela cadeira, que foi do meu pai também. E é caso único no jornalismo, porque outros companheiros de imprensa que têm filhos também trabalhando, ninguém topou a parada de presidir a nossa associação. E não é fácil, não, viu, Malhoca? Imagino. Qualquer coisa no sentido de qualquer associação, agremiação e tal, parece que é fácil para quem é associado, para quem está do lado de cá, ou quem quer uma carteirinha só para ver se facilita alguma coisa. Mas depois que está lá dentro, tem que tomar conta das feras, a coisa é brava. Vocês são, a família é de São Paulo ou do interior de São Paulo? Somos de São Paulo. Somos na República dos Estados Unidos, do Brás e da Moca. Toda a família. Meu avô, só para você ter uma ideia, foi sócio 269 do Palestra Itália. Opa. Do Palestra Itália, sócio 269. Que, aliás, até tem uma passagem que é curiosa na família, porque são dois jornalistas, né? Meu saudoso pai e meu saudoso tio José Yazete também.
que era jornalista também, no Jornal Esporte, e depois no Canal 5, da TV Paulista ainda. Meu pai no 7. Até por isso, quando eu comecei em 1959, fiz teste na TV Tupi, na oportunidade ainda era Canal 3, e foram 200 e poucos candidatos. O primeiro colocado no teste para 2 vagas que haviam foi o Walter Silva, Pica-Pau, que já era de rádio naquela altura, né? Já fazia programas de disc jockey, essa coisa toda, e eu fui o segundo colocado, levado por lá pelo Walter Abrão. E na hora do nome, eu falei para meu pai, pai, olha, já tem Iazete, você, Canal 7. O tio Zé, na TV Paulista. Eu acho que eu vou usar só o Lucas Neto. Eu não vou usar o Iazete, porque além de ser uma inflação, se eu não der em nada e fizer passar vergonha o nome, ninguém vai saber, vai passar Lucas Neto. E depois as pessoas podem saber, normalmente, que eu sou Iazete também, graças a Deus, e com muita honra e alegria. E daí que eu escolhi o Lucas Neto, e até hoje temos, quando muita gente às vezes pergunta, fala, escuta, você não é filho do Flávio também? Ou então, quando descobrem que eu sou filho do Flávio Iazete, ficavam, nossa, que bacana, que legal, mas por que você não usa o Iazete e tal? É só por isso. E meu filho tem o nome do avô, que é tradição de família. Flávio Iazete Neto. É curioso, porque, como tudo é história, né? No começo, lá nos primórdios do rádio, tinha muita gente que trocava o nome, ou arrumava um sobrenome um pouquinho mais eufônico, que fosse mais fácil de ser interpretado ou chamado e tal. E tinha muito neto, que não era neto de ninguém, a não ser do próprio avô, mas não tinha o nome, tinha filho, tinha júnior, e alguns sobrenomes, né? Aguiar, muita gente usava o Aguiar, porque é sonoro, outros usavam o Ribeiro, o próprio Ribeiro Filho, colega do seu pai, colega seu, colega meu também, lá nas associadas, ele era Ribeiro Filho. E o primeiro nome, a gente não sabia, mas o Ribeiro, o sobrenome, já era suficiente para identificar a família. Então, acho interessante que você se consagrou como profissional, está até hoje na ativa, só como neto. Ou seja, você não foi atrás do sobrenome da família para dar uma alavancada, ou que isso pode ajudar, pode atrapalhar. Normalmente, quando é profissional, não tem que atrapalhar nada, só dá aquela alavanca para frente. Mas eu acho interessante que você é neto de nascimento, o seu avô chamava Lucas, e você não precisou usar o sobrenome do seu pai, o seu sobrenome oficial, para se projetar na carreira. Isso é muito bom. E siamo tutti palestrino. Sim. Também, tem esse detalhezinho, que é tradição de família. Anche io. Bom, aliás, o doutor Marioca, do Palmeiras, hoje, é parente seu, Fernando? Sim, senhor. Sim, senhor. Peguei no colo, ele é filho do meu primo. Ele é meu primo em segundo. Mas peguei no colo, desde criança fomos muito próximos, e até há pouco tempo fiz uma entrevista com ele, e seriamente nem colocou o nome Marioca, que era para não comprometer. Ele apareceu como Gustavo, médico do Palmeiras, e participou de uma reunião da academia, falando como médico do Palmeiras. Mas é um excelente rapaz, a gente fala garota, porque acostumou-se com isso, mas ele é um grande profissional, sério. Muito competente. E na área da medicina do esporte, ele é um estudioso, ele está sempre se renovando, sempre procurando novidades. Obrigado. Brilhante, é brilhante. Mas vamos falar da vida do Lucas. Depois que você descobriu, né, jovenzinho, que tinha um pai que era profissional do jornalismo, o seu pai nunca foi árbitro, né? Ele só foi orientador e instrutor, não chegou a ser. Quem foi árbitro foi o meu avô. Árbitro havia a ACE, Associação de Comércio de Esportes Amadores, e ele era gerente da companhia de gás. E tinha um campeonato que era anual, com empresas filiadas à Associação Comercial do Estado de Esportes Amadores.
E meu avô era árbitro. Talvez isso tenha representado o interesse dele, a atração dele pela arbitragem, que sempre foi a grande paixão dele. E por isso ele acabou ajudando o Leopoldo Santana, que dava esporádicas aulas na Federação Paulista de Futebol, na década de 40, e ele dava também uma parte das aulas sobre as regras de jogo naquela oportunidade. Até que veio o convite da FIFA, o International Board, para que um brasileiro fosse para a Europa em 47, logo após a guerra, e ele foi indicado pela Federação Paulista de Futebol e também foi o indicado pela CBD naquela oportunidade, e foi para lá. Tendo nascido numa família bastante importante, o que nasceu primeiro em você? O jornalista, o locutor esportivo, o esporte, enfim, conta aí para a gente. Interessante, eu desde que me conheci por gente, tinha 4, 5 anos de idade, eu não sei se era influência do grande amigo do meu pai, doutor Ilfaneu Soares, que era médico, era o pediatra da família. Eu sempre dizia que ia ser médico. E fui, até os 17 anos, crente que seria médico. Embora todo fim de semana, jogo, treino, sempre que podia, eu estava junto com meu pai. Tanto com pessoas, os boleiros, os dirigentes de futebol, etc., me conheciam já desde moleque de calça curta. Aí, em 58, eu fiz o vestibular na Escola Paulista de Medicina, que era de teste, acabei sendo excedente, e fiquei tão chateado com aquilo que não entrei. O Walter Abrão, ele pegava sempre carona com meu pai, voltando do Pacaembu, dos jogos do Pacaembu. Foi quando ele me disse: Lucas, Ed, você não tem nada em mente, você tem tudo para ser jornalista, repórter esportivo e tudo mais. Nós estamos precisando de 2 repórteres lá, estão inscrições abertas. Por que você não se inscreve também? Vai fazer o teste lá. Você tem todo mundo te conhece no mundo da bola, você vai ter uma capacidade, meio caminho andado, para poder sair bem como repórter esportivo. E o futebol sempre foi minha paixão também. Então, fui fazer o teste. Já disse a você, o Walter Silva, o Pica-Pau, foi o primeiro colocado, eu fui o segundo colocado. E aí, em maio de 1959, nós fomos efetivados. Primeiro você fazia aqueles 3 meses de teste, né, que eram naturais, e aí fomos efetivados lá. E eu vi a mudança de canal 3 para canal 4, todas aquelas alterações, inclusive depois passando para a Rádio Tupi, que é a equipe Piri 40, que foi muito famosa. Eu tenho um fato que até hoje me emociona quando eu lembro disso. Eu fui a última voz a falar na Rádio Tupi de São Paulo, que era 1040, aí com aqueles trambiques que aconteceram nas associadas, o prefixo 1040 foi vendido para a capital, e em 79 ela se tornou pereta, e o meu programa que eu fazia, eu levei o Guzman para fazer rádio, que ele fazia apenas jornalismo, nós criamos o 20 Notícias de Antônio Guzman e Lucas Neto Especial. Graças a Deus foi um programa líder de audiência durante muitos anos, e até hoje que eu faço programa na Trianon, direcionado para a terceira idade, para a melhor idade, os jovens há mais tempo, às vezes médicos, delegados de polícia, entrevistados, falam: poxa, Lucas, eu chegava da faculdade à noite, ligava o rádio na Tupi, depois na Gazeta, que nós fomos para a Gazeta, para acompanhar o 20 Notícias de Antônio Guzman e Lucas Neto Especial. E quando ela se tornou pereta, o programa nosso terminava à meia-noite, eu disse: boa noite, um abraço, semana que vem começamos na Gazeta, e desandei numa choradeira que você não imagina, que até hoje eu me emociono quando lembro desse momento na minha vida. Porque foi um crime que fizeram com as associadas, viu, Marioca? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, com o complexo todo, né? Todo. Foi a difusora FM, a Rádio Tupi, a televisão, enfim, não era para acontecer, mas já foi, a gente sabe quem foi, inclusive. Exatamente. Quem é que desviou o que tinha que desviar. Então, se não aconteceu nada, é porque estamos no Brasil. Mas aí, voltando, aí o Lucas saiu e foi para a Gazeta, foi isso? Isso, nós fomos para a Gazeta, ficamos muitos anos lá na Gazeta, e depois fomos para a Rádio Trianon. Fernando Vieira de Mello e o Delfiol é que dirigiam a Trianon,
e a Gazeta já estava pegando um rumo também de virar uma emissora para o pessoal evangélico, vendendo toda a sua programação para os evangélicos. E por essa razão, nós saímos e acabamos indo para a Rádio Trianon. Eu repito, era do Fernando Vieira de Mello, e do extraordinário Fernando Vieira de Mello, que é um baita do professor de jornalismo, brilhante comandante do jornalismo, e o Delfiol, uma voz linda, maravilhosa, e que também fizeram muito sucesso. E nós fizemos parte desse início de atualização no futebol na Trianon, com o nosso programa, 20 Notícias de Antônio Guzman e Lucas Neto Especial. Muito bom. Agora, essa sua paixão pelo esporte, já soubemos aí como é que foi a caminhada. Você sempre viu esse lado do rádio, ou seja, do esportivo, ou você teve vontade, ou chegou a fazer, como locutor noticiarista, lendo notícias em alguns dos prefixos por onde você passou, ou o seu esquema pessoal se dirigiu para o rádio esportivo e esse foi o seu grande negócio? Não tem outro caminho a não ser o rádio esportivo. Eu sempre estava em contato com o pessoal me conhecia de calça curta ainda. E o próprio Walter Abrão, depois que veio o resultado, e o Pica-Pau foi o primeiro colocado, eu fui o segundo colocado, ele dizia: Lucas, vai ser repórter. E realmente passei. Olha, logo de cara, me colocaram, eu tive essa sorte também, de fazer parte do noticiário noturno da TV Tupi, Canal 3, depois Canal 4, que era o jornal que fechava as transmissões esportivas, as transmissões da TV Tupi, o Diário de São Paulo, na TV. Foi durante muitos anos. Lá tive a oportunidade, por exemplo, e aconteceu, dei essa sorte, entrevistei o Fidel Castro, falando de basquete, de futebol, Pelé, das atletas, das moças do futebol, que ele adorava. Então, o esporte era apresentado por mim, que era fixo, e tinha uma variação. Dias de jogos, o Noriega ia para lá, o Pica-Pau, o Walter Silva ia para lá, e no Diário de São Paulo, na TV, aconteciam coisas engraçadíssimas, coisas curiosas que eu tenho. Eu tenho que escrever um livro para contar. Só para você ter uma ideia, para ver como as coisas acontecem nos bastidores. Naquele tempo, o monitor que ficava no estúdio, quando ele funcionava, todo mundo batia palma, se abraçava, se beijava, tal, porque nunca funcionava. E os slides, ou aquelas fotinhos que eles colocavam no ar, eram, às vezes, que a gente não via. Você só tinha o roteiro na frente. Do lado era o áudio, para você saber o tempo, e do lado o texto que você tinha que ler. Muito bem. Copa Ciclística da França. Volta Ciclística da França. Noriega e eu fazendo. Monitor não funcionando. O que acontece? Nós estamos lendo. Na Volta Ciclística da França aconteceu isso, tal, e eis a chegada agora do vencedor, triunfante vencedor, o italiano, tal, dá o nome dele, etc. Nós não tínhamos monitor. A projeção, que deveria estar colocando o filme no ar, clicou errado e entrou o enterro de um lorde inglês. Enterro de um lorde inglês. Quando nós estamos dizendo, olha, brincadeira. Quando nós estamos dizendo a chegada triunfal do vencedor da prova, está entrando a carruagem, aquela carruagem preta inglesa, toda bacana, dourada e tudo mais, com o corpo do cidadão que tinha morrido lá, que era um conde ou qualquer coisa assim. Então aconteciam coisas incríveis. Essa era a situação de penúria em que viviam os diários associados, com muito dinheiro, porque o condomínio associado faturava, não era tinha direitos de Fórmula 1 no começo. Quantas e quantas vezes eu acompanhei o trabalho dos colegas na televisão, quer dizer, não tinha muita desculpa, né? Conseguiam
pagaram, inclusive, até certo ponto, porque depois ficou todo mundo na Rua do Desvio e da Amargura, mas grandes atores, que foram todos eles trazidos do rádio para a televisão. Então, não tem muito o que explicar, né? Como explicar tem sim, não tem como justificar o desvio de verba que acontecia naquela terra. Mas coisas de bastidores são interessantes. Pode abrir o seu futuro livro aí e contar umas coisas para nós aí. Tem muita coisa engraçada para contar que realmente é sensacional. O velho Chateaubriand, ele era espetacular. Ele era espetacular. O grande erro da vida dele, ou foi premeditado, não sei, foi quando ele tirou e transformou as associadas num condomínio, que tinham os condôminos que eram os conselheiros, diretores, etc. E aí começou aquela briga de todo mundo para ver quem ganhava mais, quem podia desviar mais ou coisa que o vale. Na mão dele, era extraordinário que nós tínhamos uma caixa médica fabulosa, tínhamos uma cooperativa que ele chegava na Antártica, por exemplo, e dizia, olha, vocês vão fazer tal e tal programa, vão doar tanto para a nossa caixa médica, para a nossa cooperativa, a bebida que você vai doar para esse pessoal nosso aí, é tudo de graça. Ele fez coisas extraordinárias para o associado que era o empregado mas em todo o Brasil. Foi extraordinário. E ele era tão simplório, ele chegava às vezes na porta do jornal, na 7 de abril, onde era a sede administrativa das associadas, chegava de táxi e não tinha dinheiro para pagar o táxi. Então, quem era das associadas que ele conhecia, o pessoal que ia para o ar pela televisão, principalmente, ele conhecia quase todos nós. Inclusive, nós estivemos juntos, indo para antes de grandes acontecimentos, na casa dele, então nos conhecia, falando, garoto, paga isso aqui para mim e depois passa lá no Cine. O Cine é o pai do Cine Júnior, que foi também colega nosso de imprensa, foi repórter, o Reinaldo Cine Júnior. Você chegava lá e falava, paguei o táxi lá do doutor, quanto é? Ele manda dar sempre dobrado para vocês o dinheiro. Ele era desse jeito. E outra coisa é que ele tinha uma sensibilidade extraordinária. O MASP foi ideia dele e foi obra dele. Ele chegava para grandes patrocinadores e dizia, olha, eu quero o quadro tal, assim, assim, vai custar tanto, eu vou te dar tanto de retorno de publicidade, mas você vai colocar esse quadro no Museu do MASP, que foi inaugurado no prédio da 7 de abril, 230, no último andar, onde funcionou a TV Cultura. E o último andar era do MASP. Muito bem. Inauguração do MASP. Cassiano Gabos Mendes foi falar com ele, falou, poxa, eu estou com uma dificuldade aqui. Quem é que eu vou colocar para inaugurar? Porque é um negócio assim complicado, né? Para fazer render, para preencher tudo isso. Pensaram em vários nomes lá. Chateaubriand, com aquela sensibilidade dele, ele falava meio enrolado, ele falou, faço. Bota o pessoal do futebol lá. Porque para enrolar não tem igual a eles, para enrolar. E a gente tinha que enrolar quantas vezes sobre o Balhoca. A imagem não chegava de um jogo de futebol e você tinha que cantar tango lá. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Às vezes que eu fazia o plantão esportivo, que aparecia num cantinho, era o famoso Gemblock. Eu aparecia no cantinho dando o resultado de um jogo. E outra coisa interessante, tinha sempre, nas transmissões externas, principalmente quando se começou a transmitir jogo do interior, ficava sempre um plantão de um cantor, uma cantora e o Regional do Zago, que era famosíssimo naquela altura. Numa das ocasiões em que nós estávamos aguardando chegar a imagem, o jogo ainda não tinha começado, já estava tudo aberto, estávamos conversando, retardaram um pouco o início da partida, porque nós estávamos fora do ar. Aí, a Lolita Rodrigues estava de plantão nesse dia e tinha um ponto do estúdio que era como se fosse uma alameda com os bangalôs e umas árvores com flores, e ela passava cantando, acompanhada, uma acompanhante dela, o moço, ela pegava a flor e fazendo mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, ela continuava cantando.
Era o jeito de encher linguiça para conseguir chegar em lá e a gente voltar para a transmissão esportiva. Numa dessas, ela puxou uma flor, o cenário todinho no ar desabou em cima dela, e dele do figurante que tinha. Era uma coisa que acontecia que eram impressionantes. Terminado também uma transmissão esportiva que se estendeu, tínhamos o TV de comédia e o TV de vanguarda. TV de vanguarda era famosíssimo todos os domingos, a cada 15 dias mudava, né? Um domingo era o TV de vanguarda, outro era o TV de comédia. Os Miseráveis. Durante a tarde tinha futebol, eles estavam ensaiando. À noite, nós ficamos até praticamente chegar ao horário, porque teve um jogo extra lá, importante, uma decisão, e nós ficamos lá. Aí começa o TV de vanguarda, e aquela carroça com figurantes lá, gemendo, essa coisa toda, alguns fazendo papel de morto já na carroça. A carroça vai passando, o Jaime Barcelos era um dos nomes principais do TV de vanguarda dos Miseráveis. Quando ele passa de um estúdio para outro, porque eles abriam uns 3 estúdios para fazer um cenário muito maior, em razão do tamanho do volume que a peça exigia, tanto na comédia como na coisa mais séria. Quando está passando do estúdio A para o estúdio B, que é um pouquinho menor, tinha que passar por uma porta grande, aberta, a carroça vai passando, de repente o Jaime Barcelos começa a gritar, mas desesperado, ai, 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 ai. Todo mundo olhou e falou, pô, ele está exagerando agora nessa coisa. Não estava exagerando, não. Na hora que ele passou, fraturou o tornozelo. Ele estava com o pé para fora da carroça, fraturou o tornozelo, simplesmente. Então, essas coisas assim marcaram época na vida da gente, você sabendo coisas incríveis que aconteciam nos bastidores. Só um pouquinho. A gente não tem muito como conversar com pessoas da Tupi, a não ser no seu caso, que passou por lá e ainda continua na ativa. Quando a gente fala muito de Chateaubriand, que foi um nome extremamente marcante e marcado por coisas positivas e negativas que a história registra, o fato de ele ter criado esse condomínio associado era porque ele não tinha família, não tinha herdeiros, porque todo mundo deixava seus filhos cuidarem do espólio, da sequência, quando faleciam e tal. No caso dele, você acha que ele, em vida, instituiu esse condomínio exatamente por não ter herdeiros? Foi isso? Não, ele tinha herdeiros, ele tinha filhos, sim, tinha filhos. O problema é que ele não confiava e achou que talvez fosse melhor a criação do condomínio. E essa foi a zebra que deu, porque os condôminos começaram a pensar em si e não nas associadas. Tanto que fizeram inúmeras bobagens, inúmeras besteiras lá, que foram terríveis, lamentavelmente. Esse foi o problema maior, porque ele como comandante, ele era extraordinário. E todo mundo vestia a camisa das associadas por ele também, porque ele também nos dava um retorno sensacional. Ele foi... todo mundo sabe da história dele com a Rainha Elizabeth, né? Ele foi para a Inglaterra e, em nome das associadas, ele comprou um jogo de um colar, brinco e broche, esmeralda e brilhante, e quis oferecer à rainha, e quis ser recebido por ela. E ela declinou do convite, não aceitou, ele foi embora e deixou o recado, não sei que assessor dela, no caso da rainha, né, dizendo que ela iria recebê-lo, sim, ela iria recebê-lo numa audiência para ele poder entregar o presente. Foi embora, voltou para o Brasil, pediu para o presidente da República, foi nomeado embaixador do Brasil nos Estados Unidos e foi entregar o presente para a rainha, dizendo, olha, eu não pude vir àquela hora, a senhora não pôde me atender, mas hoje a senhora tem que me atender. Então, por gentileza, receba em nome da minha empresa, os diários e emissoras associadas de São Paulo e do Brasil. Ele era um monstro, era sensacional. Com organismos como o jornal, como o rádio, como a televisão, ele conquistava o mundo também, né? Sempre pioneiro foi. Sem dúvida alguma. Eu não tive muita informação a respeito dele enquanto
trabalhei lá nos Diários Associados, porque ele já tinha partido e pouca gente sabia. O que a gente sabia é que tinha o jogo do sobe e desce. Tinha um grupo que dirigia o condomínio por um período, dali a pouco tinha eleições, acho que 1 ou 2 anos, e aí subia o outro grupo. Então, alguns diretores eram trocados, alguns comandantes saíam de um lugar e iam para o outro, mas era sempre o mesmo pessoal. E lá na frente da Alfonso Bovero 52, no tradicional, você falou da manicure no começo, no tradicional espaço do nosso querido Lau, a gente ficava sabendo Lau, barbeiro. Várias e várias coisas. Eu também fui fã dele, fui atrás dele até o SBT, e depois, quando ele partiu, infelizmente, além de ter deixado muita saudade, todos nós ficamos órfãos, aí tivemos que procurar alguém para cuidar das nossas imagens, vamos dizer assim. Bom, agora, eu quero ouvir você mais do que ficar falando, por favor. Eu gostaria de contar alguns casos extraordinários que aconteceram e que eu dei muita sorte, inclusive. O repórter, além de ele ter que ser esperto, ele precisa ter sorte. Estar na hora certa, no lugar certo, e acontecer aquilo que tem que acontecer na frente dele. No futebol, especificamente, que é a minha área, eu vivenciei coisas extraordinárias, coisas maravilhosas. Por exemplo, foi comigo que aconteceu uma entrevista com o Vicente Mateus, uma figura folclórica do nosso futebol, quando ele diz que quem sai na chuva é para se queimar, né? Então, muito bem. O Reinaldo Cabreiro, naquela época, que foi um brilhante cinegrafista, inclusive depois foi para a Globo, extraordinário, no incêndio do Joelma, por exemplo, ele pegou uma imagem de alguém se tirando de lá de cima, ele acompanhou até o chão, quando o cara caiu no chão, infelizmente se esborrachando, foi um negócio terrível, ele caiu desmaiado. Mas o Cabreiro era do laboratório. Naquele tempo, a gente fazia filme e treinamento, jogo, qualquer coisa assim, e tinha também a sonora, com a Oricon. E numa dessas entrevistas, eu fiz é que ele disse que quem sai na chuva é para se queimar. O que ele fez, o Cabreira? Ele fez uma rodagem contínua. Então, passava nos programas de esporte, passava. Quem sai na chuva é para se queimar, quem sai na chuva é para se queimar. Ele apareceu. Do Matheus também, coisa interessante que aconteceu, e foi comigo isso, quando o Corinthians saiu da fila em 77 e abriu as portas do Parque São Jorge, a torcida tomou conta de uma baita de uma festa, chopp, cerveja, tudo que tinha direito, né? Aí ele falando para o pessoal que estava lá, e nós com o microfone, o Zanforlini da Bandeirantes também estava comigo nesse momento, aí ele pega o microfone e fala, olha, eu quero agradecer a Antártica pelas Brahma que mandou aqui para nós festejarmos a conquista do título de 77. Nossa. Quer dizer que isso tudo é real, é verdadeiro, não é folclórico. Você é testemunha viva daquilo que você está contando hoje, é isso? Exatamente. Aconteceu comigo no microfone. Seleção brasileira, por exemplo, eu vivenciei a época do Saldanha, 79, que ele foi para a eliminatória da seleção brasileira, dirigia a seleção brasileira. E depois para 70, quando ele estava com uma série de problemas com álcool, essa coisa toda, ele acabou, e também não estava muito no gosto do Médici, que era o presidente da República, desde quando o Médici queria o Dadá Maravilha na seleção, e o Saldanha, quando foi perguntado, ele disse, por simplesmente o seguinte, olha, o senhor manda nos ministros, e no meu time mando eu. Isso precipitou, evidentemente, uma pressão em cima da CBF, no caso do João Avelange, e houve a troca, com o Zagallo aparecendo. Então, com o Saldanha, eu vivenciei coisas extraordinárias. O dia que estou no Rio, fazendo cobertura da seleção brasileira, e aí o José Góes, que era o secretário do Departamento de Esportes da equipe 1040, na Rádio Tupi, figura humana extraordinária, pecado, foi embora muito cedo, mudou de andar muito cedo. Era um irmãozão que nós tínhamos, juntamente com o Camargo, que era o chefe, o Bento Camargo, que era o chefe da equipe 1040, era o diretor da equipe 1040.
me telefona, eram umas 8h30 da noite, mais ou menos, eu tinha estado no treino da seleção brasileira e a noite era de folga, e eles iam assistir um filme no Cine Rocks, que era no centro do Rio, em Copacabana, no centro de Copacabana. Veio a notícia de que o Toninho Guerreiro, com sinusite, ia ser dispensado e que o convocado seria o César Maluco. Vai, me telefona e fala, Lucas, se vira aí, está correndo essa notícia aqui, temos que confirmar isso, como é que está? Falei, puxa, como é que eu vou fazer? Eles estão indo para o cinema agora. Mas, tudo bem, chamei o Arnaldo Duran, que era o técnico nosso, naquele tempo o gravador era um geloso enorme, né? Italiano, ele usava aquilo para a gente gravar, fazer montagens, etc. Para deixar a máquina preparada. Depois tem que tentar resolver o problema, para fazer o que tem que fazer. Liguei para o cinema em Copacabana, pedi para falar com o gerente. O gerente veio, me atendeu. A seleção já chegou? Ele falou, não, vai chegar daqui uns 10, 15 minutos, mais ou menos. Aí eu contei uma história triste para ele. Falei, pelo amor de Deus, eu dependo do meu emprego. Eu preciso falar com o Saldanha. O Saldanha é meu amigo. O Saldanha era amigo até do meu pai, do tempo, e me conhecia desde garoto também, então tinha essa facilidade com ele. Né? Pedi, pelo amor de Deus, para o camarada, olha, eu vou dar o telefone aqui de onde eu estou no hotel. O senhor fala que sou eu e dá o telefone para ele, que eu preciso falar com ele com urgência. Muito bem, passa uns 10 minutos, toca o telefone, era o Saldanha. Gordo, até aqui você vai me encher o saco? O que é? Qual é o problema? Falei, não, estão dizendo que o Toninho Guerreiro está sendo cortado, porque tem sinusite, e que o convocado vai ser o César Maluco. Ele falou, pô, Toninho vai ser mesmo, mas não é César Maluco coisa nenhuma, não. Eu vou ver quem é que eu vou levar para lá. O César Maluco, todo mundo sabe que ele é epilético, né? Pô, aquilo foi um estrondo, né, meu? Aí, o que acontece? O Palmeiras ia jogar. Termina a Voz do Brasil, entra o futebol, e eu já tenho a minha matéria lá passada para São Paulo, prontinha para entrar no ar. Abre a transmissão, exatamente com a notícia. E com essa fala do Saldanha, que o César Maluco era evidente. Palmeiras entra em campo, o Vitor Moran, que foi meu companheiro durante muito tempo, o repórter de campo, né, formando dupla, ele caminha ao lado do César, entrando em campo. César, estão dizendo que você vai ser convocado aí, mas não vai ser não. O Lucas Neto acabou de colocar aqui o Saldanha lá, ele disse que não vai te convocar porque todo mundo sabe que você é epilético. Aí o César falou, pô, sempre sobra para mim. No fim, aí ele soltou o palavrão, seria o funhaiado, sou sempre eu, né? E tudo isso ao vivo, tudo isso no ar. Coisas que aconteciam no ar, impressionante também. O Gerli Gomes, saudoso Gerli Gomes, que era repórter também da TV Tupi, a TV Tupi comprou o primeiro equipamento, porque antigamente a gente andava com aquele microfone volante que parecia um tijolo, né? Um negócio enorme, pesado pra caramba. E a TV Tupi comprou um equipamento que tinha um microfone de lapela. O Gerli, muito amigo do pessoal do Santos, inclusive viajou muito com o Santos. O time entra em campo, Pepe, amigo dele, amigo nosso, ele vai no Pepe e pergunta, Pepe, fala conosco aqui no Canal 3, no Tupi. Onde é que está o meu microfone? Pepe olhou, não tinha nada na mão, não tem coisa. Adivinha onde ele falou que estava o microfone? Exatamente onde vocês estão pensando. Nossa, mano. No ar. Pô, aquilo explodiu de uma maneira. E não então, tinha o pi, né, para colocar aquele sinal. Não estava, nada. Não dava nem tempo, porque foi espontâneo, foi na hora que aconteceu isso. E nas transmissões acontecem coisas assim extraordinárias. Vocês não imaginam o que é a vida do repórter e como você precisa estar atento às coisas. Eu vi, por exemplo, quando a gente brincava muito, sacaneava os jogadores do Corinthians, com o doutor Osmar de Oliveira, porque houve um problema. O jogador teve um piripaque, não foi como igual a esse do jogador agora da Dinamarca, que teve uma parada cardíaca e tudo mais.
teve que ser ressuscitada, foi ressuscitada. Mas o Basílio teve um problema no campo, teve que receber massagem e foi rapidamente para o vestiário, e a gente não tinha acesso. Mas eu conhecia uma malandragem que havia lá no Morumbi, porque o vestiário fica num plano inferior. E tem uma janela que fica aberta que dá para dentro do vestiário. Eu vou olhar na janela, vejo o doutor Osmar de Oliveira fazendo um boca a boca do Basílio. Graças a Deus ele se salvou, está aí até hoje. A gente brincava. Opa, deu namoro aí esse negócio, né? Com o doutor Osmar de Oliveira. Foi um negócio muito engraçado. No mesmo Morumbi, ia jogar no domingo, Corinthians e Palmeiras. O derby que, discutivelmente, lota. Gino Orlando era o administrador do estádio. Segunda-feira, ninguém lá. E eu não tinha o que fazer. E o Flávio Adalto, também jornalista, amigo meu, está falando, pô, segunda-feira, o que nós vamos fazer, rapaz, de matéria? O que nós vamos inventar? Aí eu lembrei e falei, Flávio, sabe o que vai acontecer? Vamos fazer uma matéria com... Ele ia fazer para a Folha, eu fazia para o Diário da Noite, Diário de São Paulo, e eu faria para a Tupi. Vamos fazer uma matéria lá com o Gino, falando como é que eles agem na preparação para o estádio para um clássico como esse, os prejuízos que vem depois, que o pessoal arranca torneira, quebra pia, quebra vaso, essa coisa toda. Aí fiz a matéria com o Gino Orlando. O Gino subiu, até nos convidou depois para jantar, almoçarmos lá com a dona Catarina, que fazia uma comida espetacular, e ela quem fazia a cozinha lá do São Paulo, na concentração dos jogadores, etc. Eu estou na sala de imprensa, de repente começo a ouvir, sai Satanás, eu te esconjuro, Satanás. O São Paulo estava numa fase horrível. Né? Na porta do vestiário de São Paulo tem uma janelinha que eles abrem para ver quem está batendo na porta, que dá para o saguão da imprensa. Eu estou ouvindo isso, encostei lá com o Flávio, abri um pedacinho só e vejo o Monsenhor Bastos, que era vice-presidente do São Paulo Futebol Clube, era o pároco da Igreja da Consolação. Aliás, foi ele que abriu, inclusive, a Igreja da Consolação, para que fizesse aquelas assembleias, etc., querendo acabar com a Rádio Tupi, com a TV Tupi, com as emissoras associadas. E ele com o turíbulo lá e gritando, falando, sai Satanás, te esconjura, essa coisa toda. Eu com o microfone do meu gravador já ligado. Captei tudo aquilo. Saí do Morumbi, fui para o programa da rádio, né? Começava ao meio-dia. Aí, não precisa dizer o que foi aquilo, foi um estrondo, né? No dia seguinte, eu fui ao Morumbi, o Minério era o técnico, falou, gordo, você não vale nada, pô. Há uma gozação em cima da gente aqui que você não imagina. Porque foi pro ar todo o detalhe de como é que se exorciza um diabo que esteja fazendo mal num recinto de futebol como num vestiário. Então, são coisas que a gente vivenciou. O Tomazini Alfaiate, que é o craque dos Alfaiates dos craques, muito amigo também do Matheus e do Filpo Nunes, técnico do Corinthians. E tinha aquela história no Corinthians de que, lá no Parque São Jorge, tinha um sapo enterrado que era que atrapalhava a vida do Corinthians. O Corinthians ficou 23 anos sem ganhar um título, né? Aí, Tomazini é chegado no desenfio, né? E marcou com o Filpo. E a sogra do Vladimir, que era para ser sogra do Vladimir, ele ainda não era casado, também era do ramo. Então, para exorcizar o campo e descobrir onde é que estava o sapo. Eles juram que viram o sapo e o Filpo Nunes também. Então, foi com o Tomazini. Eu, no dia seguinte, isso foi feito à meia-noite, né? No dia seguinte, consegui fazer entrevista com o Filpo e com o Tomazini, dizendo exatamente o que tinha acontecido para exorcizar o sapo. Eles juram que viram uns pedacinhos de ossos por lá que era do sapo. São coisas curiosíssimas que a gente vivencia. João Saldanha,
na seleção brasileira. Nós frequentávamos o pessoal de imprensa, quando íamos para o Rio, ficávamos lá, porque naquele tempo você não ia e voltava, você ficava um tempão acompanhando a seleção lá. E o famoso Cabral 1500, lá na praia de Copacabana. E era um ponto de encontro de jornalistas do Rio, de São Paulo, e o Saldanha frequentava lá. O Saldanha estava lá uma noite, essa foi o Metter que me contou e o Saldanha depois confirmou. Tinha um carro parado com o amigo dele, que estava com ele, tomando chopp lá no Cabral 1500, que ele estava sempre por lá. O cara num táxi vem, encosta e dá uma amassada no carro desse amigo dele. O amigo dele, o que você fez agora? Você tem seguro? Você quer a discussão toda? O cara não tinha seguro e falou, era um português, o motorista do táxi. E o Metter contando e imitando o português. Eu não vou pagar coisa nenhuma, isso aqui é uma mixaria aí, você faz, que eu trabalho, não tem dinheiro para essas coisas. Tá? Só Deus falou, não, você vai pagar sim isso aí. E começou a xingar o cara. O português pegou, tinha um porrete dentro do carro dele, uma madeira, era um porrete grande o negócio. Pegou e falou, fala outra vez que está falando que eu vou te arrebentar. Falou, você é homem, olha o teu tamanho e olha o meu, vê como eu sou fraquinho. Deixa esse troço aí no chão, que eu vou te arrebentar. O português pôs o porrete no chão, Saldanha pegou o porrete, deu uma surra no cara e ainda arrebentou o carro do fulano. Tudo isso lá no Cabral 1500. As coisas que aconteciam lá no Cabral 1500 eram sensacionais, era um negócio assim, fora de série. E as vivências que a gente tinha, viajando com seleção, as mancadas que aconteciam, você sabe que, infelizmente, é uma verdade. Até hoje acontece muito disso. Né? O cara não dá para o banheiro, no bar, no restaurante, qualquer coisa, e não dá descarga. Copa de 74 na Alemanha, primeiro dia nosso chegando lá na Alemanha. Frankfurt, onde seria no dia seguinte a Assembleia da FIFA, que o Avelange ia ser, inclusive, eleito presidente. E vamos lá, na expectativa de conhecer, fazendo um reconhecimento. Fui para um restaurante simpático, bacana lá, mas tá, vamos almoçar aqui, que é próximo. Assim a gente já fica próximo do que vai acontecer a Assembleia amanhã. Muito bem. Chegamos, tínhamos dado já um giro lá pela Itália, em volta do hotel onde nós estávamos, e fomos ao toalete. Lavar as mãos, etc. Fomos fazer o famoso xixizinho e tal. Aí, um membro da nossa delegação, nós estávamos com 55 pessoas dos diários associados, fazendo cobertura. Era Cruzeiro, jornais das associadas, as rádios, mais a televisão, né? Daqui a pouco, o fotógrafo que estava conosco, claro que eu não vou dizer o nome, abre essa porta aí para mim, que eu não consigo sair, não abre essa porcaria aqui, eu estou fechado aqui por dentro. Aí começaram já a fazer gozação com ele, todo mundo a gozar com ele. Alguns pegavam um pouquinho de água e jogavam por cima para molhar e tal, e ele cada vez mais bravo. Aí nós fomos chamar uma pessoa, uma senhora, chamamos, que tomava conta lá dos banheiros. Ela veio, ele bateu, ela pegou uma chave dela lá especial, abriu a porta, puxou, e aí começou a botar o dedo na cara do fotógrafo, vai, e mostrava o botão da descarga. A porta só abria se o cara desse a descarga. Olha. Se ela não faz isso, até hoje o fotógrafo estava lá, porque a última coisa que ele ia fazer na vida, pode ter certeza, era tocar a descarga. Não é comum, isso acontece muito até hoje. Nossa, então, essas coisas isso é normal. Qualquer lugar. E as coisas que acontecem assim são sensacionais. Na Colômbia também, numa eliminatória de Copa do Mundo, nós estamos na Colômbia, o Sasso, o narrador, você conhece o Sasso, né, o Fernando Sasso? Gordo, pagão, mas enorme. Nós estávamos num hotel que tinha sido reformado,
E onde eram antigamente os armários embutidos, eles fizeram o banheiro para fazer suíte. E o Sasso estava numa dessas. Daqui a pouco ele começa a gritar: vem aqui, vem aqui. Vamos ver. Imagina, o banheiro era um armário embutido. Ele sentou no vaso e ficou entalado lá. Não conseguia levantar. Precisamos 3 caras puxá-lo para tirá-lo do vaso onde ele estava, porque ele ficou preso. Tudo estreitinho, tudo parado. São coisas que vão marcando. E em termos de seleção, inclusive, as coisas que acontecem são extraordinárias. Eu vou lembrando, uma coisa puxa outra coisa puxa outra também. Você pega, por exemplo, na Alemanha, na Copa do Mundo, isso é um orgulho que eu tenho. João Avelange chegou na véspera da eleição. Todo mundo quis linha para fazer a transmissão da Assembleia, dizia, não tem linha para telefônica, coisa nenhuma. E o pessoal falou, então vamos sair, vamos passear por aí. O Milton Camargo e eu resolvemos, eu falei, não, vamos entrar, vamos ver se conseguimos transmitir esse negócio aí. O brasileiro sendo eleito presidente da FIFA, tem que botar no ar esse troço aí, vamos ver. Chegamos lá, não tinha linha. Aí eu vejo um cara da ANSA, que é a Agência Italiana de Notícias, um magneto, telefone magneto. Aí eu fui para lá, falo italiano, troquei umas ideias com ele e pedi se ele podia ceder o magneto para eu poder transmitir que o brasileiro ia ser eleito, podia ser eleito e tal. O Stanley Rasa era o outro candidato, que já era presidente da FIFA. Ele falou que não podia, que não dava, porque eles estão passando notícia. Ele falou, mas por que vocês não vão aqui na esquina? Ele falou, tem um posto aqui negócio de telefone, você pede, eles instalam um telefone para você na hora. Você está brincando? Ele falou, pode fazer isso. Falei, o Camargo foi lá. O Camargo ainda não tinha voltado, que era uma quadra de lá. Já tinha um telefone, eu já estava com o equipamento montado lá para transmitir a eleição. Muito bem. Termina a eleição, só que um pouquinho antes, para nós colocarmos no ar o que estava acontecendo, e já fazendo o boletim de lá, estava no programa o Barros de Alencar, que era famosíssimo. O programa da Tupi era um negócio que dava até microfonia, se você fosse em determinados lugares, o pessoal ouvia o Barros de Alencar. O Barros, o Camargo falou com o Gaeta, que era o chefe técnico, e o Camargo, que sempre era secretário-geral também da estação da Tupi, falou, olha, fala para o Barros que vão me interromper para transmitir a Assembleia da FIFA aqui, que o Avelange deve ser eleito, etc. O Barros não queria tirar. Aí o Camargo, não, tira já, eu estava dando, não sei o que, não. Tirou. Resultado, nós transmitimos, porque eles tinham aqueles fonezinhos com várias línguas, e tinha em português também. Então eu colocava o microfone nesse fonezinho, o áudio, e acompanhamos a eleição, a votação que elegeu o Avelange. Quando se completou e foi anunciada a vitória do Avelange, ele foi cumprimentado pelo próprio Stanislas, depois pelo secretário-geral da FIFA, que era um alemão. O terceiro cara a falar com o Avelange já fui eu, com o microfone lá, e fazendo a transmissão e entrevistando como presidente da FIFA, que ele foi presidente da FIFA durante muitos anos, e o que aconteceu depois é outro problema, que nós não temos nada a ver com isso. Mas são coisas que você precisa ter sorte na vida, né? Mas também você tem que procurar, você tem que cavocar, tem que insistir. Isso é de fundamental importância. São coisas da carreira de jornalista que são sensacionais. E você precisa ter também sorte de estar na hora certa, no lugar certo. Eu fui desmentido 3 dias, o Marioca, dando a notícia de que o estádio do Corinthians seria em Itaquera. Como é que aconteceu isso? Estava no Rio, na sede da CBF, e na sala do presidente, o Ricardo Teixeira. Naquela época, o Branco e eu, nós fazíamos, para a CBF, o calendário do futebol brasileiro, o anuário do futebol brasileiro. E nós estávamos vendo as matérias que nós íamos fazer com ele. Toca o telefone,
o Ricardo Teixeira atende, nós estamos sentados na frente dele, na sua mesa. Ele falou, fala, Corinthians! Era o presidente do Corinthians, o André Sanches. Não brinca. Certo? Oh, parabéns, maravilha, que bacana. Tal. Então vai ser onde? Vai ser em Itaquera. Eu cutuquei o branco, olha, está pingando na nossa área aqui. Estádio do Corinthians e Itaquera. Porque todo mundo, e o Corinthians fazia sempre parecer que eles fariam na Zona Oeste, em Pirituba, o estádio do Corinthians. Nós ficamos quietos na hora. Saímos de lá já, meti rapidamente o telefone para a rádio, né? A Trianon, coloquei no ar, depois no meu programa falei outra vez o que tinha acontecido, etc. Ficaram 3 dias me desmentindo no ar. Até que, na sexta-feira, o André se convoca uma entrevista de imprensa e anuncia. Nosso estádio será Itaquera, está tudo feito com a caixa, assim, está dando rolo até hoje, né? Sem contar que muita gente também tirou proveito lá, comprando terreno, sabendo dessa notícia, antes, e compraram terreno lá em volta do estádio do Corinthians, usando o privilégio de saber o que ia acontecer. Mas era tudo em campo pensado. Eles falavam sempre do lado oposto, na Zona Oeste. Foi na Zona Leste, lá, e caiu no nosso colo isso de repente. Então, assim, o repórter está sempre ligado, sempre antenado, né? Porque sempre alguma coisa acontece. Tem muitas histórias para contar. Olha, desculpa se eu estou me alongando, hein? Vá anotando outras histórias, porque nós já passamos de 1 hora de programa e o sistema que nos coloca no ar, depois que a gente estoura os 59 e 59, ele manda a gente editar, senão ele não coloca no ar. Só coloca até 60 segundos. Então, vamos alinhavando, você vai lembrando aquilo que você ainda não contou hoje e que estão provavelmente no seu livro, que você já antecipou, e a gente combina uma outra data e você conta mais histórias. Pode ser? Claro que pode ser. Sempre um prazer muito grande conversar com você. Estou às suas ordens e quero cumprimentá-lo, porque o que você faz pelo rádio, pela história do rádio, o seu conhecimento de rádio é qualquer coisa de extraordinário. O rádio está no seu sangue. Você, Luiz Fernando Manhoca, Rádio Futebol Clube. É isso aí. Obrigado, viu, Lucas? Sinceramente, em breve você está de volta aqui com a gente, ok? Sempre um prazer. Um abraço. Uma alegria ter Lucas Neto contando histórias. Olha, quanta coisa você que acompanhou as histórias de hoje, os depoimentos que ele deu e essa lembrança com boa memória. Semana que vem a gente volta com outra entrevista, outro bate-papo, e por enquanto fica o nosso agradecimento. Até breve.